Boa noite mais uma vez. Deus já está sendo louvado e engrandecido desde o primeiro segundo que nós estamos aqui, mas que Ele continue sendo louvado e engrandecido. Não tenho dúvidas de que essa mensagem foi escolhida e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então que neste momento toda preocupação, toda dificuldade que se passou hoje foi um dia estressante para quem teve que trabalhar e voltar e conseguir chegar a tempo na igreja após essa chuva toda. Que toda dor, toda tristeza possa nesse momento cair por terra, para que você não perca a bênção que Deus tem para você nessa noite. Amém? Nossa irmã já orou pela pregação, graças a Deus. Tenho certeza que nós sairemos daqui vivificados pelo Espírito de Deus. E como nós estamos aqui, ó, com essa bela imagem, né, preparada pela igreja, está muito bonita de fato, nós iremos falar sobre milagres, milagres de Jesus. Hoje não é a primeira quarta do ano, mas é a primeira quarta do poder do ano de 2024. Quartas de poder, então é poder, é unção, é encontro com Jesus, é a oportunidade de viver milagres. Eu tenho certeza que você veio aqui buscar isso. E eu tenho mais certeza ainda que você sairá daqui com a convicção de que se você está esperando um milagre, esse milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Bom, como todo início do ano, nós costumamos fazer ali uma organização de metas. Não é assim? Falou início do ano, vai chegando dezembro, na realidade, a gente já vai se preparando e pensando o que eu quero conquistar, almejar no próximo ano que eu não tenha feito esse ano. O que eu quero, de repente, adquirir financeiramente ou o que eu tenho que buscar, de repente, uma evolução espiritual, a compra de algo, a conclusão de um curso, uma dieta. Eu sempre coloco dieta na minha meta. Nem sempre eu consigo. Mas de 2024 está na minha lista de prioridades. Você tem esse costume, esse hábito de colocar uma lista de desejos do que você realmente quer alcançar, do que é importante para você? Ou você faz parte daquela turma assim, deixa a vida me levar, nem começou o ano. Ah, Paulo, hoje é dia 31 de janeiro, ainda estou em período de férias. Nem pensei nas metas ainda desse ano. O que eu queria dizer para você hoje, né, falando de milagres, é o seguinte. Se você fez essa lista, se você listou tudo o que você almeja esse ano, a pergunta é, você inseriu a sua família na lista de prioridades desse ano? Não precisa se manifestar publicamente, mas você inseriu a sua família? E se você inseriu, graças a Deus, qual é o nível de prioridade dessa lista? Em qual posição a sua família está? Será que ela vem depois daquele carro? Vem depois do curso? É uma reflexão, não é um julgamento, é uma reflexão. Porque família é raiz, família é base, né? Família, ela é o nosso ponto forte, mas ela também pode ser o nosso ponto fraco se nós não cuidamos. É de onde todo mundo vem. Todo mundo nasceu de uma mãe, né? De uma mãe, de repente não teve o acompanhamento de um pai ou de uma mãe, mas teve uma família, teve alguém que zelou pela sua vida até agora, até o momento. Então é a nossa base, é a nossa raiz. Família é alicerce, família é abrigo, família é aonde a gente volta para casa depois de um dia exaustivo de trabalho, de estudo, enfim. Não estou falando de casa, não. Estou falando de gente. Aquela pessoa, quando você passou por um dia tão difícil, você chega em casa e ter alguém que possa te ouvir, tem alguém que você possa dividir, por mais simples que seja a informação que tenha acontecido ali durante o seu dia, mas que você tenha um abrigo, um colo, um abraço, um ombro. Isso é família, isso que tem que ser família. É para onde a gente retorna. E como é bom ter para onde retornar. Por isso que família é projeto divino. Deus planejou a família desde o início. Família é projeto divino. Nós temos que encarar dessa forma. Não é uma osmose da sociedade. Eu cresci, tenho que casar, tenho que constituir uma família, tenho que fazer filho. Não. É projeto. E projeto, o que a gente faz? A gente lista. A gente organiza como que tem que ser, que horas que vai ser, como que vai ser. Projeto também tem manutenção. E falando em família, é a mesma coisa. Não é num passe de mágica que tem a manutenção do casamento, da família. É
constante, requer esforço. E, principalmente, requer que eu e você convide a Cristo a fazer parte da nossa família. Esse é o diferencial que nós vamos estudar nessa noite. Deixa eu virar meu slide aqui. Deixa eu ver se... aprendi. Hoje, então, nós vamos começar toda essa série de milagres falando de água e vinho. Quando, com a imagem de Jesus ali, você está vendo ali água e vinho, o que te remete na Bíblia? Casamento, família, não é mesmo? Te remete a milagre? Remete a milagres. Você sabia também, eu não sei se todos, né, nós temos amigos nos visitando aqui, você sabia também que no período de 3 anos e meio aí do ministério de Jesus, ele dedicou mais tempo em curar do que pregar? Sabe disso? 3 anos e meio do ministério de Jesus, ele mais curou do que pregou. Vamos abrir as nossas Bíblias? Livro de São João, vamos ler lá o que está escrito. Livro de São João, capítulo 20, versos de 30 e 31. 30 e 31 é o suficiente. São João, capítulo 20, versos 30 e 31. Ali fala, né, Jesus ele operou diversos milagres, e se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ou de ouvir falar, você já ouviu falar de algum milagre que Jesus tenha feito. Só que esses versos aí dizem uma situação muito interessante. Quem gostaria de ler para nós? Participação da igreja. Pode participação da igreja, assim, ao vivo? Assim, transmitindo? Pode? Não estava no... Pode, Silvio? A igreja pode participar? Pode. Por favor, irmã. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém. O que está escrito aí, igreja? Que mesmo que eu e você saibamos os inúmeros milagres que Jesus tenha feito aqui, que está relatado na Bíblia, há outros muitos milagres que nem estão relatados aqui. Jesus deu uma pequena amostra. Sabe o que quer dizer? Porque às vezes eu e você vai olhar todos os milagres que Jesus fez aqui e falar, mas eu não estou precisando de nenhum que está aqui. Estou precisando de um milagre novo, de algo novo, uma situação nova. Mas quem disse que Jesus não atuou? Ele não está relatado aqui. Porque o que ele colocou aqui, o que ele permitiu que fosse colocado aqui, é o suficiente para que eu e você tivéssemos mais fé de que ele é o Cristo, de que ele é o Filho de Deus. E de que não há absolutamente nada que ele não possa atuar. Que não há nada onde Deus não possa transformar. Que não há nada onde ele não possa curar, que ele não possa trazer o renovo. Você crê nisso? No Brasil, no ano de 2021, foram registrados 77.509 divórcios. Número grande? Falando do Brasil, né? Nós não temos ali, e eu confesso que não quis buscar informação de quantos divórcios cristãos, que infelizmente na nossa igreja, a igreja em si, né? A igreja cristã, infelizmente também tem acontecido muitos divórcios, né? Muitas quebras familiares. É um número muito grande. Ninguém começa um casamento querendo que ele termine, ninguém faz esse plano. Por mais que sejam pessoas que não tenham os princípios que nós temos, né? Tão sólidos. Ninguém começa um casamento para terminar. Mas por que esses dados ainda só crescem, são tão alarmantes? Embora esses dados sejam alarmantes, né? De casamentos que começaram bem, mas não conseguiram concluir, a história bíblica de hoje, no qual eu já dei um spoiler ali de água e vinho, ela vai falar de um casamento que tinha pouca chance de dar errado. Pouquíssima chance de dar errado. E nós vamos acompanhar essa história lá no livro de São João, volta um pouquinho só, que é o capítulo 2, versos de 1 a 9. E eu vou ler daqui até para a gente ganhar tempo aqui, cronômetro, tá? São João, capítulo 2, versos de 1 a 9. Amém, igreja? Vamos lá, então. 3 dias depois, houve um casamento em Caná, na Galileia, e a mãe de Jesus estava lá.
E eu vou ler esses versos com vocês, irmãos, de forma assim mais lúdica. Eu gosto que a gente viaje mesmo na história. Porque às vezes a gente lê os versos de forma tão racional, a gente não entra na história, parece uma fábula, algo que alguém escreveu tão distante. Mas vamos lá. A mãe de Jesus estava nesse casamento. E Jesus também foi convidado, juntamente com seus discípulos, para esse casamento. E quando a gente fala em casamento, é coisa boa ou é coisa ruim? Coisa boa. O que a gente pensa? Pensa em comida, gente. Fala a verdade, a gente pensa em comida. A gente tem até essa fama, hein? Crente tem até essa fama que gosta de comer. A gente pensa em comida, a gente pensa em festa, a gente pensa em momentos maravilhosos, ao lado dos noivos, das pessoas que vão estar ali. Então, era nesse clima que nós encontramos agora essa história, nesse clima de festa. Ninguém estava sentadinho, quietinho, não. As pessoas estavam conversando, e Jesus também ali, com os discípulos, com as pessoas reunidas. Um monte, imagino que muitas pessoas foram convidadas para aquele casamento. Mas o que aconteceu? Acabou-se o vinho. Mas tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus ficou sabendo da história e disse assim, eles não têm mais vinho. É o que está escrito aqui, certo? Mas eu imagino que a mãe de Jesus chegou nele e falou assim, filho, você não sabe o que aconteceu. O vinho acabou. Estamos na metade dos dias da festa, porque diferente da gente, viu? Nós pagamos uma fortuna para 4 horas de buffet, não é assim? Foi isso que eu fiz, hein? 4 horas de buffet, uma fortuna. Lá eram dias, irmãos, não tinha limites. Era algo extremamente especial, que tinha que ser muito comemorado. Mas eu imagino que a mãe de Jesus chegou nele ali, sussurrando, e disse assim, filho, acabou o vinho. Vocês imaginam? Milhares de pessoas, muitos dias ainda que essa festa ia correr, e um item extremamente essencial na festa acabou. Como que as pessoas iam ficar sem vinho ali? Mas Jesus simplesmente olhou para a mãe dele aqui, está dizendo assim, mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Eu acredito que Jesus olhou e falou, mãe, eu estou na festa de casamento. Não, mãe, não vou fazer nada agora não, fazer um milagre agora aqui, na festa de casamento. Não, mãe, não vou fazer isso não. Mas o que a mãe de Jesus disse logo em seguida? Então ela disse aos serventes, ela nem, agora entrou autoridade de mãe aqui. Ela não falou, filho, vai sim. Não, ela simplesmente fez assim, ó. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Ali já foi dada uma ordem, né? Não é assim? Ali já foi dada uma ordem. Estavam então ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para quê? Para fazer a purificação. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Olha o tanto de vinho que ia ser transformado ali. Então eles encheram, né? Pediram para encher, vocês já sabem a história. Tira um pouquinho, leva lá o responsável da festa, deixa ele experimentar. E eu fiquei estudando e fiquei imaginando assim. Por quê, né? Que pediu para experimentar? A gente sabe que, para quem já assistiu até filmes que falam dessa história, né? Experimentou, ele sentiu um gosto diferente, né? E eu fiquei pensando assim, como eu já disse, eu gosto de entender sempre de forma mais lúdica, que eu acho que você entra mais na história. Vocês imaginem, de repente, o orçamento do casamento, cabia um tipo de suco ali, gente, um tipo de suco de uva. Um vinho ali, certo? Mas aí, quando ele experimentou e falou, nossa, mas eu não paguei por esse aqui era mais caro, não estava no meu orçamento. Esse aqui é muito melhor esse vinho. Foi falar para o responsável então experimentou o vinho, enfim, vocês já sabem no final da história que teve vinho para todo mundo. Mas talvez vocês não saibam, ou os nossos amigos visitantes, ou aqueles que estão nos assistindo, não saibam que era a cultura judaica, que houvesse uma festa de casamento com muitos dias, e o vinho acabar, não simplesmente ia dar a entonação de que acabou o vinho, acabou a comida, então vamos todo mundo embora, acabou a festa. Não, meus queridos. O pai da noiva podia simplesmente olhar para o noivo e dizer, como assim? Você não dá conta de um vinho no casamento? Devolve minha filha, que é sinal que você não vai conseguir dar conta dela não. Vocês sabiam disso? O casamento ali poderia ser encerrado. Então não era só um capricho fazer essa multiplicação. Esse casal então deu sorte, né? Jesus estava bem lá na hora que faltou o vinho? Não, meus queridos. É muito mais profundo.
o casamento poderia ser terminado ali mesmo. O pai poderia levar a filha e dizer: você não serve para cuidar da minha filha, não. É isso que ia acontecer. É grave ou não é? Gravíssimo. Mas esse casamento, diferente dos números que nós passamos lá, começou da melhor maneira possível, convidando Jesus. Mas não é convidando Jesus porque ele estava lá, viu? Estava lá fisicamente, comendo e bebendo e se divertindo. Não é esse convite aqui. É outro convite. É um convite para que Deus fizesse parte já do primeiro problema, primeira dificuldade que aconteceu ali. É ali. Primeiro momento, primeira oportunidade que Deus teve de mostrar de fato, né, o seu poder como Deus e que Ele teve de abençoar uma família. Uma necessidade, muitas vezes, meus queridos, torna-se oportunidade para o milagre. Obviamente que a gente não quer problema. Nós nunca queremos problema. Mas os problemas podem vir para que eu e você, Deus pode permitir para que eu e você cresça. Para que eu e você tenha fé, para que a gente perceba o quão dependente nós somos deles. Porque a maioria das pessoas, nós somos seres humanos, é da nossa natureza pecaminosa, sermos egoístas, nos acharmos demais, que podemos tomar decisões muitas vezes sem Deus. E Ele estando ali, colocando e permitindo uma dificuldade, talvez faça com que você e eu nos voltemos a Ele. Quantas coisas podem acontecer na sua família? De repente eu estou falando para você aqui que tem um problema sério na família, seja por saúde, seja por comportamento. Você pode olhar e falar, mas eu acho que nem tem mais solução. Por isso que eu nem coloquei lá na lista dos meus desejos, nas listas das minhas prioridades. Porque talvez não tenha mais solução para você, mas para Deus tem. Esses casamentos que nós vimos aí, né? Esse monte de casamento em que, infelizmente, se perderam, por algum momento se perderam. Muito provavelmente não tinham Jesus no casamento. É fácil colocar Jesus no casamento, irmãos? É fácil a gente vir na igreja cultuar. É fácil a gente ficar na teoria. Não é fácil. No dia a dia, na correria do trabalho, o que é mais fácil é a gente deixar Deus de lado. Não é fácil a gente chamar Jesus e falar: Senhor, senta aqui no sofá, vamos assistir comigo, com a minha família, um filme. Vamos almoçar comigo, vamos jantar? Quantas vezes chegamos tarde, chegamos cansados, chegamos atropelando? Tem gente, às vezes, que nem ora para fazer uma refeição. Por quê? Porque é correria, irmãos. Nós somos pecadores. Nós temos que ter a humildade de entender que, infelizmente, nós falhamos muito mais do que nós deveríamos, mas nós falhamos. Nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos o comprometimento com Deus. E aí, quando as coisas ruins acontecem, é culpa de quem? O senhor não está me vendo? É tão fácil a gente falar isso. É tão fácil. O sofrimento na vida daqueles que não têm Jesus é como uma ferida infeccionada, como uma gangrena que vai devorando, levando à loucura, ao desespero e finalmente à morte. Falando em ferida, né, meu pai não está mais aqui, infelizmente, né? Há praticamente 20 anos, esse ano completa 20 anos que eu perdi meu pai. E um dos problemas de saúde que meu pai tinha era diabetes. E eu lembro que ele teve um problema na perna tão grave assim, teve que operar, mas demorou tanto, eu acho que demorou mais de um ano para aquela ferida fechar. E nós tínhamos, eu e minha irmã, nós tínhamos que cuidar, né? Nós tínhamos que cuidar daquela ferida. E quando eu li isso, é isso que faz, meus queridos, nós mergulharmos no problema. É isso que faz quando a gente dá palco para o problema. Quando a gente dá palco para as dificuldades. A ferida está ali e está latejando. Porque infecção, não é isso? Ela dói, ela infecciona, ela incomoda. Inclusive, se você ficar não cuidar direito dessa ferida, ela até aumenta o seu perímetro ali. Só que qual que é a diferença daqueles que têm comunhão com Cristo? A ferida vai vir. Mas é uma ferida limpa que dói, que sangra, mas sara. É uma ferida que com o tempo só vão restar as cicatrizes. Você vai lembrar daquilo. Eu perdi minha irmã, vão completar 2 anos. Como passa rápido, né?
completar 2 anos que eu perdi minha irmã. Eu cheguei no fundo do poço. Posso dizer para vocês, eu cheguei no fundo do poço. Deus me fez ressurgir das cinzas. Uma pessoa que passa por luto, e nós tivemos orações aqui por isso, uma pessoa que passa por luto, irmãos, até que Jesus volte, nunca vai curar. Nunca vai melhorar. Mas a cicatriz vai estar aqui, e a nossa esperança em Jesus do reencontro é tão maior que ela deixa de doer. Ela não fica latejando como essa doença infeccionada, onde as pessoas não têm a esperança que nós temos. Por isso que lá na sua família, você precisa se concentrar na solução que é Jesus, e não no problema. Mas um aspecto interessante, muito interessante, que eu gostaria de comentar aqui é, quando Maria, mãe de Jesus, viu que tinha um problema, o que ela fez? Ela gritou? Vocês imaginem se Maria, porque um casamento tem vários lugares, não necessariamente está todo mundo pertinho e quietinho aqui, de repente uma música alta, né? Jesus talvez estivesse lá num lugar e Maria estivesse aqui. Vocês imaginam que se Maria tivesse se desesperado ao perceber que o vinho acabou, estivesse saindo gritando, Jesus, Jesus, o vinho acabou, o vinho acabou. O que ia acontecer com os convidados que estavam ali? Todo mundo e o que aconteceu? As pessoas entrariam em? Iam entrar em desespero, não, mas de repente iam ficar, sério? Como assim? Aí não faltam tantos dias. Nossa, mas eu ia pegar um pouquinho agora de vinho, já acabou, mas eu já estou com sede. Olha o burburinho, olha o problema. Olha o tamanho que esse problema ia chegar. Mas Maria, sabiamente, observou a situação problemática no casamento e agiu com fé e sabedoria. Muitas vezes, esse probleminha se torna um problemão porque nós não agimos com sabedoria. Nem consultamos a Deus. Entra toda a nossa parte emocional, humana, e nós pioramos a situação. Maria apontou Jesus como a solução do problema e ainda disse, façam tudo o que ele disser. Eu e você temos dito isso para os nossos problemas familiares, que é o que nós estamos falando nessa noite. Deixa, Senhor. Senhor, cuida. Você tem descansado e permitido que Deus cuide dos seus problemas? Meus queridos, eu só me reergui quando eu permiti que Deus cuidasse da minha ferida. Eu sou uma pessoa controladora e eu acho que é circunstâncias da vida. Perdi meu pai muito cedo, só tinha 19 anos. Eu, minha mãe e minha irmã, tivemos que tocar a vida da noite para o dia, enfim. Meu pai, financeiramente, era o que encabeçava a casa e, assim, da noite para o dia e agora. Quando que vem a conta de luz, de água? Como que faz compra? Nós tivemos que ter uma maturidade muito além neste momento. E nesse momento aqui, por isso que eu falo da questão do controle, porque quando você tem um perfil controlador, é tão mais difícil você ter fé. Tão mais difícil, meus queridos. Porque a gente quer ter o controle da situação. E quando eu perdi a minha irmã, eu disse, Senhor, não é possível. Minha irmã na igreja, trabalhando, não é possível. Eu não aceito. Eu não aceitei, irmãos. Mas eu orei e eu brigava com Deus nessas minhas conversas. Eu não aceito. Por quê? Por quê? Por quê? E a gente está cansado de vir à igreja e saber que a gente tem que perguntar para quê, não por quê. Mas a gente pergunta porque a gente é falho. Então, meus queridos, eu só me reergui quando eu realmente deixei Jesus tomar conta, do mesmo jeito que Maria fez aqui. Faça tudo o que ele disser. Deus sabe de todas as coisas, e embora o sofrimento esteja batendo na sua porta e na minha, a dor da perda, por exemplo, Deus ainda mantém o controle. Se você passa pelo sofrimento entendendo que Deus está no controle, você não vai cair. Você vai ter esperança. Você vai continuar sabendo que haverão muitos obstáculos, mas você continuará forte. Porque para Deus não há nada impossível. Você crê nisso? É muito mais fácil a gente se desesperar, meus queridos, porque nós somos limitados. Muito mais. Mas, resumidamente, o que eu quero dizer nessa noite é exatamente isso. Não foque no sofrimento. A gente vai chorar, mas não vai se desesperar quando a gente tem Deus ao nosso lado. A minha irmã agora dorme no Senhor. E eu tenho esperança do reencontro. Muita esperança de reencontrar ela, de reencontrar meu pai. Tenho esperança.
a esperança de continuar cuidando da minha mãe, de continuar cuidando da minha família. É isso que a gente tem que fazer. E como eu disse a ele, se for para o Senhor me levantar, que seja para apressar a tua volta. E por isso que eu me coloquei à disposição da obra do Senhor. Seja louvando através da música, da palavra, dando estudo bíblico. Eu não sei, mas eu me coloquei à disposição. Será que se eu não tivesse passado por um deserto tão grande, eu estaria tão disposta a ajudar na obra de Deus? Infelizmente, meus queridos, o sofrimento, às vezes, é aquele que a gente tem que agradecer. Porque é quando Deus nos enlaça e diz, se não tivesse colocado isso, você não estava nem aqui. Então, hoje eu louvo a Deus por todos os desertos. E nessa noite, que eu gostaria de dizer e desejar a você e a sua família, que você coloque, independente do problema que você esteja passando, coloque a sua família no topo das suas prioridades esse ano. Que você inicie esse ano priorizando a família e agradecendo por tudo que passou até aqui, que foi o que nossa irmã falou. Olha o privilégio de nós estarmos aqui vivos. Quantas pessoas gostariam de ter esse privilégio? A minha irmã era uma delas. Faleceu aos 34 anos. Eu tenho certeza que ela gostaria de estar aqui. Mas nós estamos tendo o privilégio. Por sorte? É por acaso? Não. Então que façamos valer a pena cada segundo que estamos aqui ainda. Eu vou convidar minha filha para louvar comigo. Nós vamos louvar agora uma música que, olha, virou acho que até clichê no final do ano, falando de bênçãos, mas virou até não sei, virou até clichê nesse final de ano, mas nós vamos louvar justamente para iniciar o ano, além de colocar nossa família como prioridade, da gente entender quão abençoado nós somos, de estarmos aqui, de estarmos com a nossa família, de termos para onde voltar, a quem recorrer. Meu filho ia cantar também, mas ele dormiu. Então, vai ser só Fefe mesmo. E que você louve com a gente esse hino, que eu tenho certeza que você sabe. Que a sua família seja uma bênção esse ano, em nome de Jesus. Ainda me lembro quando o milagre eu perdi, com tanta fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim, eu perco as contas e agradeço o que fez por mim. Vamos louvar, igreja? Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quando mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Você não vai nem conseguir contar as bênçãos esse ano, de tantas que vão ser. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Você sabe que eu cresci na igreja louvando a Deus com a minha irmã. E eu vou continuar louvando lá no céu. Mas enquanto Jesus não volta, eu louvo com a minha filha. Que Deus não tira, Ele soma. Que muitas bênçãos sejam derramadas na sua vida este ano. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Eu perco as contas e agradeço o que fez por mim. Vamos levantar, igreja? Deus, eu tenho
tantas bênçãos posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Amém? Podemos orar? Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma quarta de poder, onde queremos sair com muito poder do teu Santo Espírito, priorizando o que é eterno, Senhor, a nossa família. Nos ajude, Senhor, a termos sabedoria, que o seu Santo Espírito nos incomode, ó Pai, lá na nossa casa. Que possamos ter como meta esse ano, primeiramente, ó Pai, alcançar a nossa família, para depois alcançar os demais e conquistar aquilo que o Senhor ainda permite pela sua bondade e seu amor excessivos. Fica conosco, em especial com essa igreja, Senhor, a igreja de Cotia, que o Senhor possa derramar uma bênção especial sobre ela e sobre todas as famílias representadas aqui. Que ela seja um meio de bênção em meio a essas pessoas que moram aqui ao redor, ó Pai, que ela possa trazer ainda muitas pessoas aos seus pés e que possamos juntos apressar a sua volta, Senhor. Esteja conosco, esteja com todos os líderes aqui, em especial a do Ministério da Mulher, com essa série maravilhosa que são os seus milagres. E que possamos acreditar que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é aquele que pode curar todas as feridas enquanto estivermos aqui. Fica conosco, nos abençoe no retorno aos nossos lares, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.